Olá, boa noite. Aguardando, aguardando o sinal. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal do Voo. É com imensa alegria que toda segunda-feira eu reservo essa noite para nossa conversa, para o nosso encontro. Eu tenho uma imensa satisfação de fazer essa live, esse programa, esse canal do Voo, porque eu tenho recebido muitos feedbacks, muitas pessoas queridas me passando a informação de que essas lives têm ajudado. E é um imenso prazer, é uma alegria muito grande. E quem for assistir a live que eu deixo gravada no meu canal do YouTube, eu queria pedir o like de vocês, acessar o sininho quando receber esse vídeo, e quem puder compartilhar com seus queridos, com as pessoas que porventura vocês possam vir à mente pensar assim: poxa, esse vídeo pode ajudar alguém. Então, eu deixo gravado no meu YouTube, porque é muito mais fácil a gente compartilhar por e-mail, por WhatsApp, Telegram, Facebook. É um programa que realmente eu tenho recebido com muito carinho o retorno das pessoas. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Se sinta abençoada com seu propósito de ajudar, porque você não faz ideia do bem que você está plantando, viu? Gratidão. Obrigada, Elaine. Obrigada mesmo. Badia, Lu. Deixa eu ver quem mais está aqui. E a Faquini. Então, sejam bem-vindos ao canal do Voo, com imensa alegria. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro A Excelência da Consciência. A Tassi também está sempre presente, obrigada pelo carinho. Falar sobre o meu segundo livro, A Excelência da Consciência. A Gelli! Angélica, que legal! Que alegria ver todos vocês, todas as semanas aqui, junto comigo. E hoje nós vamos falar desse quarto filho. Eu tenho 2 filhos, tenho o Lucas, que esteve comigo, tenho a Rafaela, tenho a Excelência da Consciência, tenho o Desejo, Crença e Poder e tenho a Excelência da Consciência. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Esse livro, ele tem me dado muitas alegrias. A mensagem dele é uma mensagem forte. E eu queria contar um pouquinho mesmo da história de como surgiu esse livro, por que surgiu esse livro e o porquê eu tô falando dele. Então, quem tiver oportunidade de ler o livro, eu recomendo. E como surgiu esse livro? Nas 2 semanas passadas eu falei sobre Desejo, Crença e Poder, falando como surgiu o livro. Foi um chamado interior. Eu simplesmente despejei a informação durante 4 meses. E antes de falar isso, eu queria comentar uma coisa com vocês. Uma colocação muito íntima que essa semana passada alguém me questionou. Disse assim: Alba, você sempre teve esse despojamento, essa facilidade de se comunicar com as pessoas? Muito pelo contrário. E eu até, quem estiver online, quem tiver vontade, eu me predispus a criar um grupo de mentoria. Esse grupo eu vou realmente ajudar. É um grupo que eu me predispus a ajudar as mulheres. Vai ser um grupo fechado,
mas um grupo totalmente gratuito. Eu quero realmente ajudar todas as mulheres que precisam de apoio e eu me predispus isso. O Voo de Sofia tem esse caminho, essa missão, esse propósito de ajudar as mulheres, ajudar os homens, mas mais as mulheres se sentem mais tocadas. E eu me predisponho a ajudar, sim. E me perguntaram, Alba, você sempre teve essa facilidade? Muito pelo contrário. No meu site, Voo de Sofia, eu conto a minha história. Eu fui treinada desde pequena a não ter vontade. Eu fui treinada desde criança a acreditar que eu não podia, que eu não tinha capacidade nenhuma. E foi uma educação muito rígida, muito sofrida, muito de ver a mãe sendo desvalorizada e nós crescemos nesse padrão. Até que um dia eu comecei a me revoltar, porque eu achava que aquilo não podia, mas isso foram longos anos. E eu sempre tive muita vontade de estudar, sempre tive muita vontade de conhecer. E eu sempre aprendi muito fácil. Então eu lia e eu absorvia aquela informação. E o conhecimento foi entrando e eu comecei a me transformar, a modificar. Então, quando me perguntam assim, sempre foi assim? Não, nunca foi assim. Começou a ser assim de algum tempo para cá. E é totalmente possível essa mudança. E é totalmente possível transformar a vida. E aí eu estava contando como surgiu a excelência da consciência. Eu tinha terminado Desejo, Crença e Poder. Na hora que eu acabei de revisar, eu fechei o meu computador e eu escutei falando assim, você tem que escrever o segundo. Eu dei uma gargalhada, eu comecei a rir, porque eu pensei assim, como? Eu mal terminei um livro e... Oi, prima! Oi, Ana! E eu mal terminei o meu livro e eu vou ter que começar um outro? Sim! E eu já contei essa história uma vez, mas eu estou contando de novo porque faz parte do livro. E eu comecei a escrever o livro muito lentamente, muito devagar, que eu pensava assim, eu não quero fazer isso, eu sei que eu preciso, mas eu não quero. E esse livro ficou guardado durante um tempo. Esse livro ficou guardado, deu uma fugidinha no ar aqui, mas eu já voltei. E esse livro ficou guardado. A minha Siri tá conversando comigo e ela não pode conversar. Ela de vez em quando ela faz essa loucura. Esse meu celular às vezes fica louco, mas ele já voltou. E eu comecei a escrever o livro devagar, prestando bastante atenção no que dizia, no que vinha, nas informações que vinham, nos insights, nas intuições, e eu comecei a escrever. E ficou parado um tempo, porque eu fiquei envolvida em encontrar a editora para fazer o Desejo, Crença e Poder. Encontrei a Chiado, que é uma editora que ela está no mundo inteiro. É uma editora que tem braços no mundo inteiro e eu já tinha recebido a intuição de que era para encontrar uma editora que tinha filiais no mundo inteiro. Então a Chiado é uma editora portuguesa, tanto que o Desejo, Crença e Poder eu fui lançá-lo na cidade do Porto e esse eu lancei em Lisboa. Eu quis fazer isso. Eu quis fazer e eu fui intuída a fazer isso. Depois o futuro dirá porque eu fui fazer esse arrojo todo, né? Lançar um livro, lançar 2 livros em Portugal. Isso é um arrojo e uma coragem muito grande, mas eu fiz. E
eu fiquei protelando o livro, escrevia muito devagar, muito devagarzinho, escrevia, e de repente eu fui lançar o meu livro Desejo, Crença e Poder na cidade do Porto em 2017. Sim, em 2017 eu fui lançá-lo e eu tinha parado esse livro, eu olhava para ele, mas eu não tinha muita vontade de continuar. E de repente, em fevereiro, aconteceu aquele episódio marcante na minha vida e eu entendi que eu tinha que terminar, porque o meu amigo, a essência espiritual de Swami Bhagavan Shri Satya Sai Baba, na hora do voo daquele turbilhão todo, eu não queria contar essa história porque eu já contei várias vezes, mas eu tive um episódio de que eu quase morri. E aí nesse dia eu decidi que eu ia terminar o livro, faltava pouca coisa. E Swami, a energia de Swami aparece na minha frente e fala assim: você não pode deixar o livro parado, você tem essa missão, você tem esse compromisso espiritual. Como eu tinha o compromisso espiritual com o meu primeiro livro, eu tinha o meu compromisso espiritual com o segundo. E Swami falou para mim que eu precisava terminar. Tô viva, nada aconteceu, tô muito bem de saúde, tudo tranquilo, e o livro só tem me dado alegrias. Um livro que realmente ele precisa, não é um livro, ele é um livro muito tranquilo de ler, porque é um livro fininho, tem 100 e poucas páginas, mas é um livro profundo. E o livro começa dizendo assim: somente os fortes cometem erros e os assumem. Somente os capacitados são capazes de dizer: eu errei, e assumo. O compromisso assumido com a verdade interna. É assim que começa o livro. E eu dedico esse livro a Swami, que eu gostaria de ler, porque é uma dedicatória que eu fiz, porque realmente ele que me fez terminar o livro. Meu profundo agradecimento ao infinito amor de Bhagavan Shri Satya Sai Baba, que inspira toda a minha vida e inspirou especialmente a composição deste livro, para que haja excelência da consciência em todos aqueles que assim a desejam. Então, é um manifesto de amor a Swami, um manifesto de amor a Swami, que eu adoro demais, muito mesmo. E nós vamos falar hoje sobre consciência. Não é uma tarefa tão simples e não é uma tarefa que a gente possa dizer que nós somos conscientes. E eu começo a minha fala dizendo que nós somos alienados, literalmente alienados, porque nós construímos uma verdade, nós ingerimos informações que o mundo nos dá, nos coloca, e a gente engole essas informações. Vocês devem perceber que eu sempre bato na mesma tecla. Vamos quebrar crenças limitantes. Vamos quebrar padrões de pensamentos. Vamos quebrar hábitos viciados. E quando nós falamos de consciência, nós estamos falando exatamente disso. Eu queria só que alguém que está me vendo possa me dizer: a conexão está boa? Porque o meu celular ele deu uma apagada e voltou. Então quem estiver assistindo, se puder falar para mim se está ok ou não, eu agradeço muito.
Tá bom. Obrigada, prima. Tá bom. Obrigada. E então, e aí quando nós percebemos que nós podemos nos posicionar na vida de uma forma diferente, nós podemos nos posicionar na vida de uma forma diferente. Por que eu perguntei para vocês se a conexão tá boa? É porque eu troquei a minha internet e eu coloquei uma internet melhor, mas ela deu uma apagada e eu não entendi por quê. Eu imaginei que tivesse cortado a conexão, mas tá tudo bem, tá tudo certo. E nós admiramos, com certeza, nós admiramos as pessoas que sabem se posicionar na vida. Nós admiramos as pessoas corajosas, nós admiramos as pessoas que têm coragem de se impor e nós admiramos a capacidade de visão de muitas pessoas. E isso é um fator determinante nas nossas vidas. Estar consciente, viver consciente e sentir o nosso estado de presença, de estar no mundo inteiros, integrais, plenos, não é uma tarefa muito fácil. Por que eu falo isso? Por quê? Porque estar consciente na vida requer que nós façamos escolhas, que a gente escolha o que é o melhor para nós. E essas escolhas acarretam responsabilidades. Quando a gente faz opção, por exemplo, nós estamos em cima do muro, nós precisamos decidir alguma coisa. Ou eu desço para a esquerda ou eu desço para a direita. A gente sempre escuta assim, ou é certo ou é errado. Nós acostumamos a viver uma dualidade. Ou é isso ou é aquilo. Ou é isso ou é aquilo. Só que fazer uma opção na vida é necessário. Porque eu coloco uma camiseta cinza escuro ou eu coloco uma camiseta clara. Isso vai muito do quê? Do que eu estou sentindo, do meu gosto, da minha energia, do que eu estou com vontade. Do clima. Hoje, aqui em São Paulo, tá calor. Eu tô com uma blusa de manga curta. Eu ia colocar uma blusa de manga comprida. Eu pensei, não, eu vou sentir calor. Porque geralmente, quando eu estou falando, eu fico agitada. Eu fico pensando no que eu estou falando e eu fico agitada. E isso me gera um calor. Na vida, é a mesma coisa. Não é tão simples falar assim, nossa, eu sou uma pessoa lúcida, eu estou consciente de todos os meus atos. Sim, aparentemente nós estamos. Só que somos viciados a permanecer num estado de alienação. Nós somos viciados e fomos condicionados a viver num certo padrão, condicionados a agir de uma certa forma. E isso faz com que o nosso corpo libere uma química para isso. Há uns 2 meses atrás, ou um pouquinho mais, eu não sei se vocês se recordam, que eu tive cuidado de falar sobre a química dos hormônios. E se vocês me acompanham, cada semana é uma pecinha do quebra-cabeça. Não é à toa que eu estou falando do livro. Não é à toa que eu falei do outro livro, é uma construção. Nós estamos construindo o quê? Uma nova visão. Nós estamos construindo a cada dia um paradigma diferente. E a minha função aqui é única e simplesmente fazer com que desperte uma vontade em você que está me escutando. Desperte, acorde. Uma vontade para quê? Para olhar a vida por um outro ângulo. Ai, a Alba fala muito, faz muitas perguntas.
A gente só aprende alguma coisa quando a gente é forçado a dar uma resposta. Quando nós somos forçados a pensar por conta própria. Mesmo que nós tenhamos ingerido informações de pessoas queridas, informações da sociedade, informações do nosso parceiro, parceira. Por mais que nós tenhamos uma referência de informações, quando eu faço uma pergunta, eu te forço a pensar. Eu te forço a trabalhar com a sua química orgânica, com a sua química mental. Eu faço com que você reaja e se torne o quê? Consciente de quem você é, de onde você está, da sua vida, do seu padrão de felicidade e infelicidade e do seu nível do quê? De presença, do agora. Nós estamos agora conversando. E nós estamos falando do quê? Do que você vive, do que você escuta, do que você vê, do que você presencia e do que você é como ser humano. E essas escolhas geram responsabilidade. Nem sempre é fácil assumir responsabilidades. Muitas vezes na vida a gente prefere não ser responsável, mas jogar a responsabilidade das nossas insatisfações, das nossas dúvidas, do que a gente tem preguiça ou medo de pensar. Porque assumir responsabilidades dá trabalho. Por que nós crescemos? Por que a gente cresce na vida? Só quando a gente assume responsabilidade e assume correr riscos. Quando eu comecei a fala, eu falei assim, deixa eu abrir aqui que tá mais fácil. Somente os fortes cometem erros e os assumem. Os fortes, nesse sentido aqui, são os responsáveis. Eu erro, e muito, mas eu volto, eu falo assim, me desculpa, me perdoa, eu errei, eu assumo meu erro e eu volto atrás. É fácil? Tem que aprender a digerir o ego. Porque o ego, o egocentrismo, aquele lado nosso mental de que a gente não pode errar, que vive de padrões, de que não, eu não posso errar porque eu tenho um personagem. É esse personagem que faz com que a gente não seja responsável pelas nossas atitudes. Mais adiante um pouquinho, eu vou falar bastante sobre isso. Eu tô achando sinceramente que duas lives não vão dar para falar do livro, porque esse livro é muito profundo, muito mesmo. E ele desperta a cada página um estado de visão diferente do que nós estamos fazendo na vida. Mas é muito gostoso, porque quando a gente entende que nós somos responsáveis, essa danada dessa felicidade, essa mágica, esse pote de ouro, a gente aprende a ser inteiro nas nossas vidas. Entende? Quando a gente é responsável por nós mesmos, a vida toma gosto, a vida tem prazer e passamos a viver de uma forma mais orgânica. Eu sempre brinco que a gente tem comidas orgânicas, mas nós precisamos ter pensamentos orgânicos, pensamentos saudáveis, construir a vida de uma forma cada dia mais saudável, pensamentos, criar uma mente sã, pura,
construir uma vida de uma forma que eu me torno responsável por cada atitude minha. Eu me lembrei agora, eu não tinha colocado aqui no texto, mas eu me lembrei e eu gostaria de compartilhar com vocês. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer os meus cursos de yoga, eu encontrei um livro, uma pessoa me emprestou um livro de Osho, chama o Livro Laranja. Quem tiver curiosidade, é um livro interessante. Fala sobre as diversas formas de meditar. Esse livro, o que mais me chamou a atenção, eu não me lembro exatamente do que falava o livro, mas eu me lembro dessa meditação. Que ele diz assim: quando você for lavar a louça, lave a louça. Sinta a água, sinta o ensaboar do seu copo, do prato. Lave a louça. Quando você for caminhar, caminhe, saia para caminhar. E é muito interessante quando você sai para caminhar com alguém, a caminhada é uma. Quando você sai para caminhar sozinho, realmente você faz uma meditação em movimento. Então a gente passa a ser consciente de cada atitude que nós tomamos. Isso que é meditação, é estado de estar alerta no movimento. Quando sentamos para meditar, eu falo isso por mim, eu sou meditadora há 21 anos, tenho orgulho de falar isso. Eu medito há 21 anos, tenho a minha prática de meditação e às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. E essa meditação é um estado de presença atenta. Você não pensa e você está atento ao movimento. A mesma coisa lavar a louça, a mesma coisa caminhar, a mesma coisa conversar, a mesma coisa responder, a mesma coisa você amar alguém. Se você ama alguém consciente, esse relacionamento tem tudo para ser fantástico. Seja ele com seu parceiro, com a sua parceira, com seu filho, com seus pais, com seus amigos, o relacionamento se torna integral, puro e perfeito. Quando eu digo que nós assumimos a nossa responsabilidade de quem nós somos, eu entro em um campo delicado agora. Quando a conexão minha caiu, a de vocês caiu também ou não? Acho que não, né? Boa noite, Charla. Tudo bom? Seja bem-vinda, nunca é tarde, é sempre o momento correto. Nós falamos agora, nós vamos entrar em um tema muito chato. Quem vive na zona de conforto? Quem está na zona de conforto? Tem que rir. A zona de conforto é uma delícia, mas nada cresce ali. A zona de conforto é um estado de quê? De passividade e de irresponsabilidade, de inconsciência e de alienação. Quem vive na zona de conforto está fadado à infelicidade. Por quê? Porque perde a vontade, perde o querer, perde o prazer da vida. Tem uma palavra que define bem esse estado de quando a gente começa a viver de uma forma diferente, tem vontade de sair da zona de conforto. Chama tesão
pela vida. Tesão. Não tem outra palavra que defina melhor do que essa. Quando queremos realmente ficar junto com alguém, ou que nós estamos fazendo alguma coisa que aquilo gera um prazer enorme, o que a gente fala? Poxa, isso me dá um tesão danado. Tá, será que na zona de conforto tem isso? O que vocês acham? Será que na zona de conforto eu tenho essa vibração toda? Ou é uma coisa morna que às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto? Será que na zona de conforto da minha vida hoje eu tô feliz? Você que tá me ouvindo, você que vai me escutar, você tá vivendo uma zona de conforto? E qual que é o nível de felicidade, se a gente pudesse mensurar isso, de 0 a 10? Qual que é a felicidade que você está sentindo hoje na sua vida? Pensa, reflete sobre isso. Para a gente sair fora dessa zona de conforto, a gente precisa entender uma coisa. Você anda aceitando as coisas que a vida está te dando de uma forma passiva? Ou você tem alguns objetivos na vida? O que vocês acham? Vocês têm algum objetivo real? O que vocês acham? Falta objetivo? Tem objetivo? Tem um propósito? Tem algum desafio? O que vocês acham? Vocês gostam de desafios ou preferem uma vida mais tranquila, sem muitos obstáculos, sem muitos desafios, sem muito tesão, a coisa tá morna e aí eu não quero nada? O que vocês acham? Que quando as coisas... Legal, Gelly. Quando as coisas começam a se movimentar, a gente começa a prestar atenção na nossa vivacidade. Primeira coisa que muda são os olhos. A segunda coisa que muda é a nossa aparência. Terceira coisa que muda é a nossa vontade de se expressar na vida, no mundo. E a gente sente vontade de ter contato com o mundo. E a partir desses movimentos, nós começamos a construir uma consciência de atitude. Quando saímos fora desse estado de conformismo, nós começamos a deixar de lado o vitimismo. Lu, já vou te ler. Que legal, Lu. Sim, mares calmos não fazem bons marinheiros, com certeza, Vá. É isso mesmo, Lu. Desafios são combustível da nossa vida. Por mais que... É incrível isso. Por mais que existe todo um movimento de nos deixar parados, principalmente as mulheres que começam a passar dos 40, 45, 50 anos, elas começam, existe um padrão de pensamento. Isso eu quero deixar bem claro. Isso não é verdade. Mas existe um padrão de comportamento onde as mulheres foram induzidas a pensar que elas estavam envelhecendo e que elas não tinham mais perspectiva de vida. Isso mudou ao longo dos anos, mas isso é muito real até hoje.
Por conta do quê? De uma cultura, por conta de crenças que foram alimentadas pelos condicionamentos familiares, pela sociedade, pela cultura, como eu disse. As mulheres passam a pensar que elas não têm mais valor. E isso é uma maldade. Isso sim é uma maldade. Porque as mulheres, e tantos homens também, mas as mulheres são mais discriminadas por conta disso. Elas passam a ser desvalorizadas na sociedade. E nós, mulheres, nós podemos tudo. Nós podemos continuar vivendo, lutando, construindo, aceitando desafios, crescendo, desenvolvendo em vários sentidos. Hoje, mais do que nunca, nós percebemos isso. A vida não parou, a vida não para. Enquanto tiver a respiração, tiver vontade, tiver lucidez, tiver consciência, a gente pode fazer tudo o que nós quisermos. Isso é um fato, isso é uma realidade. E esse vitimismo que a sociedade colocou e que é muito mais fácil a gente se tornar vítima de uma situação, vítima de uma cultura, vítima de crenças. Isso faz com que a gente aceite e fique nessa zona de conforto. É muito mais fácil, é muito mais simples eu achar que eu não posso do que eu me responsabilizar pela minha vida e assumir os riscos das opções que eu fizer. Eu não estou pedindo para ninguém rasgar a roupa e sair correndo. Não estou falando isso. Eu estou simplesmente questionando, te colocando questionamentos para que você possa pensar. Se o tema te chamou a atenção, onde que está a magia da felicidade? A magia da felicidade, ela é uma chave de acesso. E essa chave de acesso, ela está dentro de nós, no nosso estado de consciência, na percepção do quê? De que nós podemos. As 2 semanas atrás, quando nós falamos do poder pessoal, do empoderamento, é muito isso, é entender essa força, esse agora, essa percepção da realidade que estamos, esse poder de pensar, poxa, eu posso, eu sou, eu estou, eu sinto. E não viver num movimento massificante, nesse movimento do quê? De, todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer também. Nós somos únicos, nós vivemos em uma sociedade, nós precisamos dessa sociedade para a gente crescer, porque sozinho a gente não cresce, tanto quanto estando junto com outras pessoas. Tanto que relacionamentos íntimos, eles fazem com que a gente cresça. Quando estamos dispostos a assumir a responsabilidade de quem nós somos, de assumir a responsabilidade de que eu me faço feliz e eu compartilho a minha felicidade com o outro, o relacionamento tem tudo para dar certo. Mas se eu me relaciono com alguém e eu jogo a responsabilidade do meu relacionamento em cima do meu parceiro ou parceira, esse relacionamento está fadado a ser infeliz. Deixa eu ver o que Gelli escreveu, que é muito gostoso. Minha vida mudou totalmente aos meus 50, então estou tendo que recomeçar agora. Por isso, realmente, essa mentalidade que a vida da mulher acaba depois dos 50 é cruel. Muito, muito, Gelli. É muito triste. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade, isso não é real. E nós precisamos fazer alguma coisa, tanto que eu me predispus a montar um grupo de mentoria para que a gente possa arrebanhar essas mulheres e fazê-las entender
todas nós entendermos que nós podemos sim, nós podemos ter uma vida saudável, que a vida não acabou, e isso não é verdade. Isso não é verdade, porque nós podemos sim trabalhar, ter uma vida, reconstruir os nossos relacionamentos. Não deu certo com o relacionamento, eu tenho coragem de dizer isso, eu me separo, continuo sendo amigo do meu ex-parceiro e tô pronta para viver uma nova vida. Se eu decidir ficar sozinha, ser feliz sozinha, não enxergar o vitimismo como o quê? Como uma pessoa que não tem expectativas na vida. E isso muda a todo instante. Nós podemos sim. E eu coloquei aqui que essa sociedade que a gente vive, eu falo isso, eu sempre achei muito difícil, eu sempre questionei muito o padrão da sociedade, que a sociedade ela nos taxa de... A gente recebe rótulos, e esses rótulos, se a gente não for muito forte, esses rótulos nos impedem de conquistar aquilo que a gente quer. Então, a sociedade exige que as mulheres sejam bonitas, que as mulheres sejam magras, que as mulheres sejam boas donas de casa, que as mulheres sejam ótimas mães, e por aí vai. E existe uma construção pesada. E tanto que nós estamos acompanhando essa quarentena, as mulheres que têm filhos pequenos, elas estão à beira de uma loucura. Por quê? Porque elas ficaram muito tempo sem ter uma auxiliar dentro de casa, com os filhos, tendo que trabalhar, tendo que conviver o tempo inteiro. E ninguém realmente se preocupou com isso. Então, existe o que? Uma sobrecarga. E eu não sou feminista, longe de mim, isso me veio agora na mente. Eu não sou feminista, mas eu sou realista. Que a sociedade, tanto as mulheres quanto os homens, a sociedade impõe o quê? Que nós tenhamos, que nós sejamos competentes, sejamos capazes, sejamos prósperos, fantásticos, super inteligentes, maravilhosos. E isso gera o quê? Uma cegueira. E muitas vezes gera uma infelicidade tremenda. Eu tenho vários clientes e eles deixaram vidas, empregos bem-sucedidos. Por quê? Porque não conseguiram a pressão. Então tinham que ter muita coisa, mas eles não conseguiam ser a essência deles. E esse estado de excelência da consciência, eu vou mostrar o livro, esse estado de excelência da consciência, ele mostra isso, que a gente precisa aprender a sermos quem nós somos, sermos quem nós realmente somos, ter consciência disso, aprender a mergulhar nesse grande oceano que nós somos, esse mergulho fantástico de quem nós somos. Quem é você que está me escutando? Quem é você para você? Se defina, é muito importante. Ai, Alba, mas eu não vou estar criando um rótulo para mim, não. Você vai estar se autoconhecendo. Esse é o mais importante exercício de todos. O autoconhecimento. Se olhar, eu sempre brinco assim, pega um espelho, se olha no espelho. Quem é você? Olhe dentro dos seus olhos. Comece a se perceber. Comece a perceber o que você gosta, o que você sente, quais as emoções que mexem com seu ser, o que te dá tesão na vida. Não importa a idade, o que te faz feliz, o que te dá tesão, dá vontade de viver,
de sair, de acordar cedo e falar assim, nossa, hoje eu tenho isso para fazer. Eu já falei inúmeras vezes, esse programa de segunda-feira às 20h02 me dá muito prazer. É um prazer falar com vocês. Eu me nutro com isso. É nutritivo. É uma alegria para mim. Eu sou feliz quando eu faço isso. E você que está me escutando, o que te dá felicidade? É tomar uma xícara de café? É conversar com um amigo? É ajudar alguém? É ir trabalhar? Eu também adoro trabalhar. É um prazer imenso. Eu adoro trabalhar. O trabalho para mim não é labuta. O trabalho é alegria. Eu me sinto feliz porque eu me realizo. E você, o que te dá prazer? O que te dá prazer na vida? O que você faz em estado de plena atenção na ação? Atenção na ação é consciência. Eu estou conversando com vocês, eu estou sentindo a energia, eu estou sentindo felicidade. E isso não tem nada que pague, é o prazer. Eu estou sendo quem eu sou, sendo. E você, o que você faz que te desperta esse estado de ação, esse estado de vivência, esse estado de atenção na ação? Que bom, Lu! Deixa eu só ver o horário, porque senão eu não quero... Eu quero fazer uma meditação com vocês. Olha, a minha fala, ela se estendeu demais da conta. Eu não consegui fazer o primeiro capítulo do livro, mas eu quero fazer uma meditação com vocês, que eu acho que vocês vão amar, porque é uma meditação que realmente mexe com as emoções. E eu queria que vocês continuassem me escutando, mas fechassem os olhos, se for possível. Fechasse os olhos, encontrasse uma posição que seja confortável, porque nós vamos fazer uma meditação. Porque eu prometi e nós vamos continuar falando da excelência da consciência. Eu vou contar o livro inteiro para vocês, mas quem tiver curiosidade, tem uma livraria, se vocês tiverem interesse em adquirir o livro. Tem uma livraria que ela tá... É a que eu mais recomendo, é aqui em São Paulo, mas eles entregam para o Brasil inteiro. Chama Martins Fontes Paulista. É onde eu lancei os meus 2 livros aqui em São Paulo. E ela tem um elo forte com a Chiado Books. Então é uma livraria... É a livraria mais conceituada de São Paulo. Então eu recomendo, quem tiver interesse, entra no site, dá uma olhada. Mas vamos para a nossa meditação. Então vou pedir para você fechar os seus olhos, encontrar uma postura confortável, prestar atenção na sua respiração e começar a soltar os seus pés, relaxar os seus pés, as suas pernas, soltar, respirar profundamente, soltar o ar pela boca, relaxar a região dos seus quadris, relaxar as costas, soltar os ombros, os braços, as mãos. Sentindo o ar entrando e saindo pelas narinas. Solta mais uma vez.
o ar pela boca. Quando a gente faz isso, a gente realmente consegue soltar a musculatura. E agora eu vou pedir para você prestar atenção no ar entrando e saindo pelas narinas. O ar entrando e saindo pelas narinas. E você chega perto de uma praia. E o mar está calmo e você mergulha. Você não precisa de oxigênio, de respirar, porque você nesse momento é pura energia. Você entra no mar e começa a mergulhar. O mais profundo que você conseguir. E começa a observar a natureza marinha. Mergulha cada vez mais profundamente, sentindo a água do mar, os peixes passando. Você percebe os raios do sol que entram pela água e você olha, você está no fundo do mar. E você mergulha mais um pouquinho, mais profundamente. E você encontra um baú. E você fica surpreso. Olha, eu encontrei um baú no fundo do mar. O baú está aberto, ele está sem o trinco e você abre a parte superior. E o que você vê dentro desse baú? Moedas de ouro foram esquecidas, mas dentro desse baú tem uma garrafa com uma água, um líquido. E você pega essa garrafa. Você deixa o baú aonde ele está. Não carrega mais nada. Você não precisa. Você fecha a tampa do baú e sobe até a superfície. E vem nadando até a praia. Senta na areia e olha a garrafa que você trouxe do fundo do mar. Você olha para ela, enxerga a cor que mais te convém, a cor que você gosta. E agora você abre essa garrafa. E faz um pedido. Você pede alguma coisa. O que você gostaria que este líquido trouxesse? E você toma esse líquido. E sente os efeitos desse líquido energético que você ingeriu. E você lentamente volta à sua consciência com essa vibração desse pequeno experimento. Respire profundamente. Respire, tome consciência. E cada um, se tiver vontade de me escrever dizendo o que pediu, o que sentiu, para mim é muito importante o feedback de vocês. E eu desejei que
o meu líquido, que fosse a felicidade, não para mim também, mas para todas as pessoas que estão mergulhadas neste grande oceano, porque todos nós estamos interligados em energia, e eu desejo a felicidade para o mundo, porque o mundo estando feliz eu também estarei, porque nós mergulhamos neste grande oceano, nós estamos submersos nesse grande oceano de energia. Os nossos pensamentos estão interligados e nós precisamos ter consciência disso, que o que eu penso reflete no mundo, o que eu sinto reflete no mundo e o que eu sou reflete no mundo. Nós somos pura consciência, nós somos o poder. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo, do nosso bate-papo. Não consegui avançar nenhum capítulo, mas essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Estão todos bem? Estão todos tranquilos? Todos em perfeito equilíbrio? Obrigada, Gelly. Obrigada. Que legal. Então vamos ser. Vamos ser quem nós somos. Vamos ser essa essência maravilhosa. Vamos mostrar para o mundo quem nós somos. Obrigada, Ana. Obrigada a você. Obrigada, Lu. Ai, que legal, Gelly. E quem for assistir no meu... Vitor, que legal, você estava aqui. E quem puder, compartilhe o vídeo. Vamos expandir essa consciência para o mundo. Um beijo enorme para vocês. Um super beijo.